Olá, amiguinhos. Hoje a nossa aula é muito importante, muito legal, fique atento a ela, não é? Uma aula que serve até para o seu dia a dia. Vamos observar uma cena do cotidiano de quem gosta de peixinhos. Dá uma olhadinha lá. Então você tem um aquário com seu lindo Cleo ali, né? Com seu peixinho maravilhoso. De repente o Cleo está meio assim, chateadinho. Você fala, será que a acidez da água desse aquário está adequada, não é? Então você pega um potinho, retira uma amostrinha dessa água e depois pinga lá umas gotinhas de algo chamado de indicador, uma substância que você compra no comércio, e pela cor da solução você vai conseguir saber a acidez, o pH, não é, da água do aquário do seu peixinho querido. Então nós vamos tentar mostrar como acontece isso, como é que se mede o pH, como é que surgiram essas coisas todas, não é? Nós vamos começar assim, olha, essa história de pH surge de um caso particular de equilíbrio, o equilíbrio iônico da água. Então, equilíbrio é aqueles processos reversíveis. Iônico é porque é um equilíbrio que aparecem íons. Da água, porque é água, não é? Então, vamos olhar o quadro e vamos, na linguagem mais química, ver como é que isso é. Então, tá lá, equilíbrio iônico da água. Então, é possível que a água, não é, sofra uma ionização. É lógico que isso é muito pequenininho, a quantidade de íons é extremamente pequena, mas existe. Então, você tem a molécula de água sofrendo essa ionização, liberando o cátion H+, e o ânion OH-. Isso estabelece um equilíbrio. E como qualquer equilíbrio, tem aquela constante de equilíbrio, que nesse caso é Kw, porque água em inglês lá se diz water, não é? Então lembra que K, esse constante de equilíbrio, era a concentração do produto sobre a dos reagentes. No caso aqui, então, ficaria a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. A água é um líquido, a sua concentração é praticamente constante, não entra na expressão do Kw, já está embutido no valor do Kw. Então esse Kw é chamado de produto iônico da água, produto dos íons que eu tenho na água. Então se você observar a próxima tela, não é? A 25 graus, o que se observa é que na água pura, a quantidade de H+, é igual a de OH-. A ionização é de 1 mol para 1 mol. E se você medir essa concentração de H+, de OH- da água a 25 graus, você vai encontrar a concentração 10 a menos 7 mols por litro. Se eu substituir esse valor na expressão do Kw, então o Kw é uma constante, não é? Então nós vamos ter concentração de H+, vezes a de OH-, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, dando 10 a menos 14. Então o Kw, produto iônico da água, sempre que eu estiver a 25 graus, vai valer 10 a menos 14. Lembra que como qualquer K, qualquer constante de equilíbrio, ele só varia com a temperatura. Nós vamos agora, então, ver os 3 tipos de soluções que existem na natureza. Eu tenho soluções neutras, ácidas e básicas. A gente vai ver o que acontece com a concentração de H+, e de OH- nessas soluções. Então, vamos observar as telas que vão indicar essas concentrações para a gente. Então, quando eu tenho água pura ou uma solução que é chamada de neutra, não é? A 25 graus, lembra que tudo que a gente for definir nessa aula está ocorrendo a 25 graus. Então, nessa água pura, como nós já tínhamos até comentado, a concentração de H+, e de OH- é igual a 10 a menos 7. Já se eu tiver uma solução ácida, o que vai acontecer numa solução ácida? A quantidade de H+ é maior que a de OH-. Tem mais H+ do que OH-. Então a concentração de H+ fica maior do que 10 a menos 7 e a de OH- fica menor que 10 a menos 7. Já numa solução básica, também a 25 graus, numa solução básica o que você tem são íons OH-. Então a quantidade de OH- é maior que 10 a menos 7 e a de H+ é menor que 10 a menos 7. Não se esqueça que a gente está usando esse referencial 10 a menos 7, que é a quantidade que eu tenho quando a água está neutra, quando eu tenho uma solução neutra. Então esse é o referencial. Então 10 a menos 7, ela é neutra. Maior e menor, daí tem a solução ácida e a solução básica. Bom, então imagine agora, nós conhecemos os 3 tipos de solução. Então imagine que você tem um sítio maravilhoso, uma piscina belíssima, e você chega para o seu José, o seu caseiro, e fala, olha, seu José, nós precisamos manter a concentração hidrogeniônica na água da piscina na ordem de 10 a menos 2 mols por litro. Fala, nossa, tá louco esse caseiro, né? O que está acontecendo? Quer dizer, as pessoas comuns não conseguem entender muito bem essa linguagem toda formal, concentração hidrogeniônica na ordem de 10 a menos 2 e tal. As pessoas se atrapalham com isso. E para os químicos, então, o papel deles não é tentar melhorar, ajudar isso. Então o que a gente vai tentar fazer agora é isso, melhorar esses valores para que as pessoas comuns consigam trabalhar com a acidez, com a alcalinidade dos meios sem precisar fazer um curso de química, não é? Então nós vamos ver na tela o que os químicos fizeram para solucionar esses probleminhas, não é? Então nós temos ali o Kw, que é o produto iônico da água. Então a união de matemáticos e químicos, não é? Boa coisa para você não vai sobrar, mas olha o que eles fizeram para tentar melhorar as coisas, não é?